No céu, existe algo mais do que as estrelas. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e são atacados por ela. Correu uma vizinha. Eu, hein? Vou dormir aqui embaixo. Brisa lá em cima, essas coisas de mosquito. Ó, amanheceu, a gente pega o rumo. Precisa chegar cedo em Alcântara. E aí, Zé? Vai dormir no cafofo? Vou arrumar meu campo por aqui. Precisando de um bom descanso hoje. Esse dia é cansativo. Esse foi. Até amanhã. Eu vou prender a âncora. Até amanhã. Vocês guardaram o peixe, gente? Eu guardei tudo já. Olha lá, hein? Eu ia acordar mexendo. Um dos pescadores está morto. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Ariri e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Confesso que eu ainda não conhecia esse caso, então não sei. Mas vocês já sabem, né, galera? Se eu sumir, foi culpa dela. Brincadeiras à parte, essa reportagem do programa Linha Direta chocou o Brasil. A chamada Operação Prato foi uma investigação oficial conduzida pela Força Aérea Brasileira em 1977, principalmente na região de Colares, no Pará. O objetivo era apurar uma série de fenômenos ufológicos e relatos de OVNIs, objetos voadores não identificados. Segundo os moradores, essas luzes estranhas não apenas apareciam no céu, mas atacavam pessoas, deixando queimaduras pelo corpo e, em alguns casos, supostamente sugando o sangue das vítimas. Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos que desafiam especialistas e provocam medo. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois,
O pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira. O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e atingia a pessoa. E a arma nossa aqui, ela sabe que é pau, pedra, uma espingardadinha carregada pela boca. E o povo vivia apavorado, porque esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficavam rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Velaide, tenta dar conta de tantos feridos. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. Doutora. Vocês são de onde? Nós somos de Candeuva, doutora. A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olha pra isso, dona Velaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas, deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre 2 orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que eles chamavam de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Com licença, autoridade.
a população de Colares foi tomada por uma crise talvez assim de pânico e a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. Esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom, eu gostaria que os senhores explicassem pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não, pois não. De modo que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo. Existem explicações científicas, existem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, lampejos no céu, luzes estranhas. Sempre, não é de hoje isso, assustaram as pessoas, né? Mas eu acho também que quando você acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se você for uma pessoa que não acreditar nos milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, de fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte, que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a autoaniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa. Os sargentos que estavam na operação, eles brincavam muito comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita pra se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. A equipe de observação comandada pelo capitão Holanda era formada por mais de 60 pessoas, entre militares do serviço secreto, médicos e até psicólogos que vieram à cidade com o objetivo de acalmar a população. Nesse local, a chamada Praia do Machadinho, o capitão Holanda viveu uma experiência que o marcaria pelo resto da vida.
Não adianta. Essas luzes não me convencem. Isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes? Exatamente, fotografei luzes. Nada mais do que luzes. Não adianta. O capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. O senhor pode levar até o local onde o senhor viu essas luzes? Quê? E lá outra vez, capitão? Nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante. Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco para a gente ir para a missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma luz vermelha, e fazia um barulho como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato, era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, porque isso é morte, certo? Aqui ficava o antigo centro de Colares, onde existiam apenas a prefeitura, 2 escolas, a igreja, além de um cartório e de um pequeno posto de saúde. Colares parecia uma cidade fantasma. A maioria dos seus moradores tinha fugido para o continente. As poucas pessoas que permaneceram na ilha ficavam trancadas dentro de casa, com muito medo. Quando nós estávamos chegando, tipo, uns 50 metros da minha casa, ela bateu em mim e apontou para cima. Eu tenho que pedir pro prefeito monitorar. Maria, o que foi? O que foi, Maria? O que está passando lá? Esse um objeto, mas tão próximo, tão bonito. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. Os ufólogos costumam dizer que a aeronáutica tem arquivos secretos sobre extraterrestres, sobre objetos voadores não identificados. Existe mesmo isso? Não, isso é objeto de ficção. Na realidade, não existe isso. A Força Aérea tem até um documento dizendo como os seus militares devem reagir em caso de um possível contato. E como deve ser o contato com a imprensa. E a primeira coisa que se fala, negue. Desculpa aí, galera, ficou meio longa, né? Pior que eu ainda cortei bastante. Essa reportagem original tem mais de 40 minutos. Mas, sinceramente, eu achei ela muito interessante. Enfim, o capitão Uiranger Rolanda, que comandou a Operação Prato, algum tempo depois foi encontrado sem vida em sua própria casa. O relatório oficial afirma que ele teria tirado a própria vida. Mas muita gente não acredita nessa versão e defende a ideia de que teria sido uma queima de arquivo. Claro, é importante deixar claro, isso tudo são especulações, não existe nada concreto que comprove essa teoria. Mesmo assim, toda essa história só deixa o caso ainda mais estranho e perturbador. Os eventos como os relatados em 1977 não se repetiram na mesma escala e frequência na região. O caso é considerado um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil, com pesquisadores defendendo a origem extraterrestre, baseados nos relatos e no material coletado, mas sem comprovação científica.
Na noite de 27 de outubro de 2013, em Port Huron, Michigan, nos Estados Unidos, um americano chamado Bob registrou algo que até hoje levanta muitas dúvidas. Um provável objeto não identificado realizando o que parece ser uma varredura com feixe de luz sobre o seu automóvel. Segundo o próprio Bob, "Olá, eu moro em uma área rural de Michigan. A cidade maior mais próxima daqui é Port Huron. Naquela noite eu vi esse objeto próximo da minha casa. Decidi segui-lo por uma estrada pública de cascalho. Em determinado momento, ele virou e eu acabei entrando em uma estrada particular sem identificação, provavelmente usada por trabalhadores rurais para acessar as lavouras da região. A estrada simplesmente terminou e eu não pude continuar. Então saí do veículo para observar melhor o objeto. De repente, ele começou a se mover na minha direção. Isso me assustou muito e eu corri por alguns instantes. O objeto emitia um som estranho. Por isso, recomendo que aumentem o volume do computador para ouvir melhor." Bob então relata que, ao se afastar um pouco, decidiu aumentar o zoom da câmera. Foi nesse momento que ele percebeu algo ainda mais perturbador. O objeto estava pairando diretamente sobre o meu carro. Em seguida, começou a descer lentamente, girando sobre o teto do veículo. Nesse instante, parecia emitir um feixe de luz verde, como se estivesse escaneando o automóvel. Logo depois, ele subiu rapidamente em direção ao céu, e o som simplesmente desapareceu no mesmo instante em que o objeto partiu. Bob finaliza o relato dizendo: "Foi uma experiência extremamente assustadora. Meu cabelo ficou arrepiado o tempo todo e eu sentia como se houvesse muita eletricidade estática no ar." Este criador do YouTube, Pasha, decide explorar um lugar estranho e extremamente misterioso na Ucrânia, localizado em uma área florestal cercada por lendas locais arrepiantes. De acordo com moradores da região, relâmpagos caem nesse local praticamente todos os dias, mesmo quando o céu está completamente limpo, sem qualquer sinal de tempestade. Ninguém mora nas proximidades, não há turistas, e muitos evitam passar por ali.
Relatos falam de ocorrências bizarras, mortes inexplicáveis e até de um cemitério isolado no meio de um campo, repleto de túmulos de moradores e visitantes azarados que teriam perdido a vida naquele local. O vídeo, intitulado A Zona Misteriosa Onde Relâmpagos Caem Todos os Dias, teve imagens reais carregadas recentemente em 1º de dezembro de 2025. Ao redor, o cenário é perturbador. Árvores completamente queimadas, marcas profundas no solo e sinais de queimadura espalhados, como se algo vindo do céu atingisse repetidamente o mesmo ponto. No centro do campo, há uma pedra enorme. Moradores afirmam que é justamente ela que atrai os relâmpagos. Sua superfície estaria quente ao toque e bem no meio existe uma marca preta, carbonizada, como se algo estivesse queimando ali constantemente. Além disso, há relatos ainda mais estranhos. Pessoas falam de orbes brilhantes, raios secos e até de bruxas realizando rituais na região. Mesmo com todos esses avisos, Pasha decide ir além. Ele monta sua tenda ao lado da pedra, desliga o telefone, configura uma câmera e decide passar a noite ali, esperando para ver o que realmente acontece naquele lugar. Did you hear that? Let's go. Look. A chunk of the rock shattered. It's hot. I think we got it on camera. That was insane. We're not staying for another strike. Vale ressaltar um detalhe importante. Este vídeo acabou ficando dublado para o inglês. Isso aconteceu porque o YouTube apresentou um erro e só permitiu o download da versão dublada, o que deixou a voz dele nítida demais em alguns momentos. Outro ponto curioso é que, pelo que dá para entender no próprio vídeo, eles escolheram uma noite com o céu parcialmente aberto, sem sinais de tempestade ou chuva intensa. E é exatamente aí que surge a pergunta mais intrigante. Como algo assim pode acontecer nessas condições? Relâmpagos caindo repetidamente, no mesmo local, sem uma tempestade formada. Fica o mistério. Verdade, é verdade. Tá, então, vamos ver agora. Mais um instante. Você vê. Chegou. Olha lá. Vejam o formato da luz. Olha a silhueta da pessoa já na frente. Como se fosse um pequeno ser já fazendo movimento. Vai começar. Preste a... lá, atenção. Subindo. Tchau. Aí, foi embora. E você percebe o seguinte, o reflexo também foi embora. E o reflexo foi embora. Acabou. Hush, hush, hush. Here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.